hoje, especialmente, você vai poder esclarecer suas perguntas, suas dúvidas sobre a importância da saúde ocular. Esse é o tema do Viver é Melhor de hoje. Mas antes de começar a conversa do dia, vamos receber o nosso convidado hoje aqui com a gente, Dr. Daniel Camilotti, oftalmologista, especialista em retina pela USP. Dr. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Por favor, doutora. Dr. Daniel vai conversar um pouco com a gente sobre algo que cada vez mais merece a nossa atenção. Quando a gente fala em envelhecimento, e o doutor vai ajudar a gente a pensar isso sob o olhar da oftalmologia, a gente está falando sobre um jeito novo de cuidar da nossa saúde. Porque antes a gente se preocupava em viver 60 anos, 65 anos. Hoje nós falamos tranquilamente em pessoas que vivem 80 anos, 90, 100 anos. Falar hoje de viver 100 anos não é mais uma coisa tão absurda assim. Como é que os nossos olhos vão funcionar até lá? Doutor, pensar sobre envelhecimento hoje com qualidade, sem adoecimento, com autonomia, tudo aquilo que a gente sonha para um bom envelhecimento, significa, inclusive, pensar na manutenção da saúde dos olhos, correto, doutor? Sim, com certeza. Com a população envelhecendo mais, com mais saúde, vai ter uma população com algumas alterações oculares mais comuns, como a catarata, que está relacionada à idade, que é a maior causa de cegueira reversível, o glaucoma, que é uma doença silenciosa que a gente vai detectar no exame a partir dos 40 anos, a degeneração macular, relacionada à idade, que é relacionada à retina. Então, tudo isso é importante passar em sua consulta com o oftalmologista, mesmo sem sintomas, porque você pode detectar algum problema, até mesmo sem sintomas, numa consulta de rotina. Porque a gente tem que pensar em prevenção. A questão da idade muda a nossa perspectiva diante do envelhecimento. Não é mais ir esperando as coisas acontecerem porque ficar velho é assim mesmo. De jeito nenhum. Inclusive com relação aos olhos, doutor, eles envelhecem, como todo organismo. Mas não significa necessariamente perder a visão, certo? Com certeza. A gente fazendo acompanhamento de rotina, fazendo todos esses exames necessários, acompanhando, seguindo as instruções, até quem tem problemas como diabetes, pressão arterial, tudo isso pode ser relacionado à visão e uma visão paralela, uma conjunta com o seu cardiologista, com o endocrinologista e o oftalmologista é bem importante. Agora, você que nos assiste, sabe quando os seus olhos não estão bem? Porque tem algumas coisas que acontecem, mudança de tempo. A gente está agora numa fase em que os olhos acabam sofrendo bastante. Tempo seco, tem muito ácaro, tem poeira da roupa do armário que a gente vai mexer e tantas outras questões que podem interferir. E outros problemas ainda. Você reconhece quando seus olhos estão irritados, sensíveis? Nós vamos perguntar para as pessoas se elas conseguem perceber algum sinal de que as coisas não vão bem. Vamos ver as respostas. Segundo projeções da Organização Mundial da Saúde, OMS, o glaucoma afetará 80 milhões de pessoas em 2020. Atualmente, é a segunda maior causa de cegueira no mundo, ficando atrás somente para a catarata. O programa Viver é Melhor veio às ruas para saber se você sabe identificar quando a saúde dos seus olhos não vão bem. Gerson, você sabe identificar quando os seus olhos não estão bem? Muitas vezes, né? Irritação, cansaço ocular, cansaço de visão, a alteração de pressão ocular também costuma dar um pouquinho de sensibilidade. Coceira, sintoma parece que tem areia, ou a visão meio turva, dá para identificar. Dificuldade na visão, né? Dificuldade de enxergar de longe, no meu caso eu não enxergava mais de longe e visão noturna muito fraca. Coceira, irritabilidade, vermelhidão. Uma das coisas que mais afeta o meu olho, me incomoda, é coceira, irritabilidade. Acho que esse maquiagem que eu passo muito. Quando acontece isso, de que maneira você faz para melhorar? Geralmente um lava-olho, mas o correto é o oftalmologista, né? A água boricada gelada, colírio, soro fisiológico. Tem que visitar um pouco regularmente, né? O oftalmologista. Cuidar também um pouquinho tem muita poluição, né? Uma gotinha, às vezes, diariamente, de um colírio. O que eu faço é lavando, passando colírio. Eu acho que só a água vai melhorar meu olho e pronto. É procurar um oftalmo, né? Você vê que é um problema mais crônico assim, que não é uma irritação, uma coisa assim do dia a dia. Se for uma irritação, alguma coisa assim, você usa uma água boricada, um soro fisiológico, até água mineral mesmo, né, para lavar o olho. Você sabe os sintomas da catarata? Olha, eu sei que meu pai e minha mãe tiveram, eu não tive, a visão amarelada,
embaçamento, né? É mais ou menos isso que eu conheço. Começa o olho ficar escuro, a pessoa não consegue enxergar direito. Acho que é mais ou menos isso, eu acho. É pouca visão, né? Pouca visão. Eu acho que você começa com uma diminuição de visão lateral, acho que a pessoa vai sentir uma diminuição, se eu não me engano. Podemos perceber pela enquete de hoje que as pessoas sabem identificar alguns fatores que indicam um comprometimento da saúde ocular. Entretanto, alguns problemas na visão não apresentam sintomas, daí a importância de irmos frequentemente ao oftalmologista. Nesse momento, nos estúdios da Boa Vontade TV, você recebe orientações primordiais para manter uma saúde ocular saudável. Quantas perguntas já podem surgir a partir dessas informações? Obrigada ao Gabriel e a todos que participaram da pesquisa. Doutor, a gente percebe ali algumas questões interessantes que eu vou pedir para o senhor explicar para a gente ao longo do programa. A coceira apareceu para todo mundo, ou boa parte, pelo menos os entrevistados, e a gente já tinha citado isso aqui, porque nesse período do ano é um dos sintomas mais comuns que as pessoas reclamam. Pode ser um sinal de um problema mesmo, ou é só uma relação nossa com o meio ambiente, o fator externo que está muito forte nesse período do ano? Sim, a coceira no olho, ela pode ser relacionada, como foi falado, com todos esses problemas de ácaro, poluição, tudo isso, ligado à maquiagem. Se você tiver alergia, até mesmo ninguém pensa em esmalte, porque aquele dedo você vai coçar o olho e vai acabar piorando. Mas a coceira do olho pode ser um sinal de que você pode ter alergia, se sofre de rinite alérgica, pode acabar afetando o olho. Mas também até, né, agora o Junho Violeta está tendo uma campanha dos oftalmologistas sobre não coçar o olho. Por quê? Porque quem já tem uma tendência a ter um problema chamado ceratocone, você tem uma fragilidade da córnea, que é a parte do segmento anterior do olho, e você coçando e já tendo uma genética predispondo essa pessoa a isso, você pode induzir um ceratocone, que é um problema que você vai aumentando o seu astigmatismo, aumenta o grau e isso pode ser cada vez progressivamente aumentando. Então existe essa campanha e relacionado com essa parte alérgica dessa época do ano. Não é em junho à toa, né, doutor? Não é em junho à toa, porque em junho a gente está no auge, outono e inverno, as pessoas que estão com problemas respiratórios. E é interessante você falar sobre a rinite, porque um dos sintomas da rinite alérgica é realmente a coceira no olho. Sim, né? sem dúvida. Então acho que o tratamento local é importante, mas o tratamento sistêmico é mais importante ainda, porque o tratamento local vai ser o sintomático. O tratamento sistêmico, o seu acompanhamento com o alergista, que vai evitar que vocês tenham essas crises com maior frequência. E aí vem para outra parte da pergunta que eu queria trazer. As pessoas usam água boricada, soro fisiológico, lembrando ali do que elas sugeriram. Até água mineral para lavar o olho. Isso é uma boa indicação, doutor, para diminuir a sensação de coceira nos olhos? Eu sempre penso que a automedicação é perigosa, que você pode estar falseando algum problema maior. Então, o que acontece? Você está usando algum soro, todo mundo fala colírio, mas não é bem assim, porque existem colírios vendidos em farmácias sem um controle adequado, que seriam aqueles que deixam o olho branco, que muita gente fala, meu olho ficou branquinho, mas isso não é o ideal, porque esses colírios eles vão fazer uma vasoconstrição, um afinamento dos vasos do olho, isso pode criar um efeito rebote, que pode piorar o problema quando você para de usar, e até mesmo quem já tem uma tendência a ter a pressão arterial mais alta, ele afinando os vasos do olho, ele vai ser drenado para o resto do corpo. Isso também pode ser uma tendência do aumento da pressão arterial de algumas pessoas. Então tomar muito cuidado. Que fica branqueando o olho, não. Tomar cuidado com a indicação, qual colírio está usando. O corticóide deve também ser usado com cuidado. Então, tudo isso deve ser avaliado e indicado pelo oftalmologista e não fazer uma automedicação. Então, mesmo o soro fisiológico, água boricada, a gente considera que é uma automedicação. Sim. Não é um remédio propriamente, mas a gente está tentando ter alguma atitude para minimizar um sintoma. Sim. Mas a gente talvez não esteja resolvendo o suficiente, é isso? Sim, às vezes você está falseando até mesmo o olho seco nessa época do ano. Você usa um soro fisiológico, mas existem lubrificantes adequados para cada pessoa. Então, não é o soro que vai resolver. Existe um colírio adequado que é o lubrificante para esses casos adequados. Então, ó, algumas orientações já aqui para gente. Colírio tem que ter indicação do especialista. Pergunte para o oftalmo, esse eu posso usar sempre? Sim. Ele vai dizer, esse sim, esse não. Porque quem tem esse problema acaba tendo que ter um plano de emergência, né? Já sabe que tem que usar contínuo, mas é o médico que tem que dizer. É muito importante, porque nem todo colírio é igual. E alguns podem ter contraindicação. Tem outras dúvidas ainda para responder e nós vamos falar especialmente sobre um problema de visão muito comum e que pode levar à perda da visão, que é uma coisa que a gente precisa evitar, até porque tem tratamento, tem cura, então a gente vai falar sobre isso já já
Peço licença ao doutor Daniel, que vai ficar com a gente ainda ao longo de todo o programa. Tem muita coisa para você aprender, porque nós, inclusive, essa é uma outra questão que a gente tem que pensar. Um entrevistado ali falou, meu pai teve, minha mãe teve, será que isso conta também? Quais são as chances que a gente tem, você, eu, de ter um problema de visão como catarata, como glaucoma? A gente tem que reconhecer também o nosso histórico, buscar um especialista, pensando sempre em prevenção. Então, a gente vai continuar falando sobre isso já aqui no programa. A gente retoma o nosso assunto de hoje, a saúde dos olhos e quais são aqueles problemas que podem ser tratados antes de que a complicação seja ainda maior. E a gente vai agora trazer para o doutor Daniel responder a pergunta de um telespectador. Na verdade, nossa equipe conversou com ele nas ruas e ele mandou uma dúvida para a gente. É o Marcelo Gomes, administrador. Vamos ver. Doutor, medicamento para tratar a asma pode afetar a saúde dos olhos? Doutor, a gente falava no bloco anterior que tem uma relação, né? Entre os sintomas de problemas respiratórios está a coceira nos olhos. Sim. E os remédios, tem alguma interferência? É muito importante entender, principalmente nessa fase, né, que alguns medicamentos para asma, existem muitas vezes o corticoide, que é um anti-inflamatório, que ele é usado às vezes tanto via oral, um medicamento sistêmico, como até mesmo aquela bombinha que você utiliza no nariz, ela também tem corticoide. Então, o corticoide é um medicamento, se você usa a longo prazo, cronicamente, principalmente quem tem sensibilidade ao corticoide, pode causar alguns efeitos colaterais para os olhos, como a catarata, que a gente vai falar. Esse uso intenso, crônico de corticoide pode causar catarata. O glaucoma, porque o corticoide aumenta a pressão intraocular, que é um dos fatores de risco para o glaucoma, e o glaucoma é uma doença silenciosa, por isso é importante sempre acompanhar. E um outro problema na retina chamado corioretinopatia serosa central, que é causado pelo estresse e pelo uso crônico do corticoide, que é como se fosse, você cria uma diferença de permeabilidade dos vasos que fazem vazar um líquido na retina e causam um descolamento localizado na área central da visão. Como efeito pelo uso contínuo de corticoide. Quem tem mais sensibilidade a isso pode ter todos esses problemas. Não quer dizer que todas as pessoas vão ter. O uso deve ser crônico e esse costuma ser mais comum em pessoas mais sensíveis ao corticoide. Mas o acompanhamento com o seu pneumologista, com o seu alergista, juntamente com o seu oftalmologista, é importante para evitar e acompanhar para que essa pessoa não desenvolva essas complicações. Quando a gente vai ao alergista ou ao otorrino para tratar desses problemas, algumas vezes eles dão orientação. Sim. Esse remédio com corticoide, quem já tomou sabe, ou já deu para os filhos remédio com corticoide. Sim. No máximo 5 dias, se melhorar antes pode parar. Sim. Mas a gente acaba tendo esse remédio lá. Sim. Tem que ter sempre esse cuidado do uso limite do tempo de corticoide. Agora, há algumas medicações que são de uso contínuo. Sim. E que tem, por exemplo, sprays nasais com corticoide. Tem que buscar o oftalmo, então, e falar, olha, meu alergista mandou usar esse tipo de remédio para fazer um acompanhamento diferente? Sim, eu acho importante porque o nariz, ele tem comunicação com o olho. Tanto é que quando você chora, a lágrima é drenada para o nariz e você fica fazendo sempre assim. Por isso, essa comunicação, pelo uso crônico da bombinha, mesmo sendo tópico localizado, é importante. Quem tem uma sensibilidade maior pode desenvolver um aumento da pressão intraocular, um corticoide a longo prazo, tá? Então é importante sempre esse acompanhamento. Eu sempre dou a dica também de quem usa a bombinha, quando colocar a bombinha, sempre deixar o olho, apertar um pouquinho no canto e deixar ele fechado por 1 minuto para diminuir essa reação local com o olho de passar pelo esse que a gente chama de canal lacrimal. Então, quem usa continuamente pode ser usado com controle do seu médico, conjuntamente com o seu oftalmologista. Tem que fazer esse acompanhamento para evitar esses efeitos colaterais e que em alguns casos são efeitos graves. Quando a gente fala de catarata e de glaucoma, nós estamos falando de perda de visão. Sim. E aí a gente já entra no nosso tema principal também de foco, que é a catarata. Doutora, a catarata é a principal causa de perda de visão no Brasil e no mundo, correto? A catarata é a principal causa de cegueira reversível. Por que reversível? Porque existe a cirurgia. Já o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível, porque ele é silencioso e quando a pessoa vai perceber, já está numa fase muito avançada. Então, a catarata é a principal causa de visão, perda de visão reversível e tem como ser tratado com a cirurgia. Esse reversível faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. A gente tem aqui uma informação. Em 2018, a catarata foi responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo. Então, mais da metade das pessoas, 51% das pessoas que perderam a visão foi por causa de catarata. Mas são casos que podem ser revertidos. Sem dúvida. Agora, o que chama atenção é que nos outros 49% talvez não seja a mesma realidade. O glaucoma, por exemplo, é irreversível, certo, doutor? E é importante se detectar precocemente para evitar uma perda visual irreversível no caso do glaucoma. E aí a gente volta para as informações que a gente buscou nas ruas aqui de São Paulo. As pessoas foram falar alguns sintomas que elas achavam que eram comuns na catarata.
Tem sinal, doutor? A gente sempre tem essa preocupação. Quando se percebe, é porque já está muito avançado. Mas tem algum sinal que realmente as pessoas vão acabar percebendo quando tem catarata? A catarata, na verdade, é uma lente que a gente tem no intermediário do olho, que ela é translúcida, ela é transparente, que permite os raios de luz. Quando passam por ela, caem na retina e chega a visão perfeita no nosso cérebro. A gente enxerga com o cérebro. Então, com o tempo, principalmente com a idade, porque a catarata ela pode ser causada por outros problemas, como uma uveíte, que é uma inflamação ocular, trauma ocular, uso crônico de corticoide, isso pode acontecer mais precocemente. Mas o mais comum é a catarata que provém com a idade. Com o envelhecimento. Então, essa lente que é transparente, ela vai se opacificando. Então, é do mesmo jeito como um vidro sujo. Você vai tentar olhar por aquele vidro sujo e você não vê aquela pessoa totalmente perfeita, você vê só o contorno. No início é pouco. Conforme vai avançando e ficando mais sujo, você vai vendo mais embaçado. Vai perdendo mais a visão. A principal causa é o que você sente mais é a perda visual no começo. Menos, você pode perder um pouco aquela sensibilidade de cor e vai piorando cada vez mais até o momento que o que você precisa fazer, a qualidade de vida está sendo atrapalhada por esse embaçamento. Então é um momento que a gente pensa já em indicar cirurgia. A gente vê aqui uma comparação, por exemplo, de uma paisagem vista normalmente e uma já um pouco mais embaçada. Sim. Para a gente ter essa transição de uma definição de imagem para outra, vai um tempo. Sim, existe esse intermediário. Então eu sempre digo assim, um advogado, um médico que tem um início de catarata, às vezes a indicação de cirurgia nesse caso é mais precoce do que uma pessoa mais idosa, que está aposentada, que ela vê televisão mais, ela não tem tantos afazeres, tantas obrigações. Então é importante sempre saber o momento e o quanto a catarata está atrapalhando. Ela começa esse sujo, mas depende de quanto sujo é para cada um. E isso vai ser uma progressão. Sim. Não vai parar. Se não fizer nada, a catarata é uma doença que vai continuar avançando até que a pessoa pare de enxergar completamente. Pode causar uma cegueira mesmo. A pessoa pode começar a não enxergar as letras, depois só ver vultos e percepção de luz, e isso pelo avanço da catarata. Pode ser em um olho só, doutora? Ou sempre nos dois olhos? Pode ser em olho só, principalmente quando é mais secundário. Se você usou corticóide mais em olho só, se você teve o trauma em olho só, inflamação, mas sendo da idade é mais comum ser simétrico. Ele pode ter uma diferençazinha de um para o outro, mas a maioria das vezes seria uma simetria entre um olho e outro. Quando a gente estava ali acompanhando as explicações das pessoas, teve um que falou assim, eu acho que começa a faltar a visão em volta. Sim. Esse é um sintoma de catarata ou não, doutor? Não, isso aí seria mais relacionado ao glaucoma. Como eu estava falando, o glaucoma é silencioso por quê? Porque a visão central, ela é preservada até o finalzinho. Então a pessoa não percebe, ela enxerga bem. Só que ela vai perdendo o campo visual, porque essa pessoa perde as fibras nervosas do fundo do olho e a característica é você perder campo visual. Só que essa visão central, ela está preservada, mesmo que seja com um tubinho até o final. Para ela perceber uma diferença visual é porque já está muito avançada o glaucoma. Já a catarata é uma perda mais embaçada central mesmo, é um pouco diferente do glaucoma. São diferentes. Os dois precisam ser reconhecidos, sem dúvida mas nenhuma. São sintomas diferentes. Agora, é mito ou verdade que o uso de aparelhos eletrônicos aumenta o risco de ter catarata? O que acontece? Os aparelhos eletrônicos, eles emitem aquela luz azul. Essa luz azul, a longo prazo, tiveram alguns estudos que mostraram que ela pode ao longo prazo, trazer uma progressão maior da catarata pela exposição dessa luz, até mesmo a degeneração macular, que é um problema na retina, que também tem como essa luz azul um fator de risco. Então, a exposição prolongada e crônica pode ser um fator de risco, mas não quer dizer que a curto prazo uma pessoa jovem que está usando pode causar uma catarata. Isso é crônico, é a longo prazo. Por isso existem ainda hoje em dia alguns óculos com filtro de luz azul para longo prazo proteger e não causar uma catarata mais precoce do que seria. Mas isso em quem já tem catarata? Ou pode ser que esse seja o efeito de alguém que não tenha catarata, ou talvez nem tenha assim, tantos fatores de risco, mas que por causa do uso dos aparelhos eletrônicos, essa pessoa pode ter catarata? Sim, na verdade, os oftalmologistas hoje em dia costumam indicar para jovens que já usam celulares, computadores muito tempo ao dia, para evitar isso a longo prazo mais precoce. Então, é um cuidado que eu acho que se é importante ter. E se existe, não tem por que não se utilizar disso. Mesmo que você não tenha na família um histórico de catarata, por exemplo, todo mundo tem que pensar hoje, porque ninguém vai voltar atrás. Essa é uma realidade nossa. O uso de celular, o uso de computador, só vai aumentar com o passar do tempo. Sim, então, acaba sendo uma preocupação para todo mundo. Mas a gente continua falando no próximo bloco sobre isso, sobre diagnóstico e sobre tratamento. Já que a gente tem tratamento para catarata, com bons resultados, como é que a gente vai fazer isso? O doutor vai explicar para a gente a cirurgia, se é a única opção. Tem gente que já fica com medo.
Será que é a única opção? O doutor vai falar também sobre isso já já. A gente pede licença mais uma vez ao doutor Daniel. Se você que nos assiste tem alguma pergunta, essa é a última chance, registre, já tem mais um bloco de entrevista. Que retoma para falar também sobre o amor à nossa saúde, especialmente na prevenção. A gente está falando sobre a saúde dos olhos. E quando a gente fala em viver muito tempo com qualidade de vida, a gente fala de continuar enxergando. Quem convive com pessoas que perderam a visão sabe o quanto isso é impactante para ela, na qualidade de vida, na autoestima e para quem está em volta também. Então, a prevenção é a melhor escolha. A gente agradece ao doutor Daniel, que continua com a gente aqui no programa para explicar sobre esses assuntos. E a gente vai começar falando sobre diagnóstico. Doutor, a catarata é uma doença que nenhum diagnóstico é bom, né, gente? A gente sabe disso, mas que pelo menos a pessoa sai com um diagnóstico, mas já sai com uma oferta de tratamento. Porque a gente sabe hoje que catarata tem tratamento. Correto, doutor? Para todos os casos, a gente tem uma opção de tratamento? Sim, eu sempre digo assim, por enquanto o tratamento é cirúrgico, tem várias pessoas que vêm perguntando, esse colírio, não tem colírio que vai tirar a catarata, o tratamento é cirúrgico. Não vai ter duas opções para escolher, ou é tratar ou não tratar. Ou acompanhar. E assim, tem casos você pode, como eu falei, tomar cuidado com o uso de corticoide, quando você for sair no sol, usar um óculos escuro com proteção UVA, UVB, para isso, a progressão não ser muito rápida, o diabético, controlar bem o diabetes também pode causar uma catarata um pouco mais precoce. Então, tomar alguns cuidados, mas quando você tem a catarata que já está atrapalhando a sua visão, a opção, o que a gente tem hoje em dia, seria a cirurgia de catarata. Essas opções que o senhor falou, para tentar diminuir a progressão, servem de prevenção também? Sim, prevenção, porque, como eu tinha uso do falado, corticoide. o raios UVA, UVB, eles podem fazer a progressão da catarata ser maior, por isso cuidado com o sol. Quem tem diabetes mal controlado pode também causar uma diferença de osmolaridade no cristalino, que é onde acontece a catarata. Isso tudo pode causar uma catarata mais precoce, mas que todo mundo vai ter com a idade, vai. Quando vai precisar operar é que vai variar de uma pessoa para outra. E a gente vai começar a pensar sobre esse assunto e trazer também as perguntas da nossa audiência. Já temos duas aqui para responder. Eu só quero trazer uma dúvida para o doutor, para ele falar para a gente antes. Qual é o exame que faz o diagnóstico da catarata, doutor? Sim, primeiro a gente faz a acuidade visual com óculos, com a correção para ver a visão. Quando você vê que a visão já está ruim, você vai levar para a lâmpada de fenda, que é aquele que parece um microscópio, e você vai avaliar o cristalino. Com uma iluminação adequada, você vai avaliar o cristalino para ver se ele está opaco, quanto de catarata ele tem, que você vai classificar, e também fazer o fundo de olho, dilatar o olho, para você saber se é só a catarata que está atrapalhando a visão, ou se ele também tem algum problema na retina, como a degeneração macular, que também esteja atrapalhando. Você vai operar sabendo o prognóstico, sabendo quanto pode melhorar. Esse é o exame da biomicroscopia. Você vai avaliar com uma avaliação, esse é a acuidade visual, que você vai ver a pessoa, é que tem que avaliar todos os pontos. Sim, para saber quanto tem a catarata, aí você dá a pressão do olho intraocular, para avaliar se tem glaucoma, e o quanto que ele está atrapalhando. Então, não adianta você prometer uma visão para um paciente que ele tenha a degeneração macular, uma sequela na retina, se você não é só a catarata. A catarata seria na parte intermediária no olho, a retina é lá atrás. Então, é importante isso até avaliar a retina para saber um alto míope, se você tem lesões na periferia, alguma rotura, um buraquinho, que durante a catarata pode induzir um descolamento de retina. Então, você tem que ter todo o cuidado, uma avaliação do olho por um todo, para poder indicar a cirurgia adequadamente. Não é um exame só, são vários exames complementares que vão dar a realidade do paciente. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de miopia, hipermetropia, astigmatismos mais comuns da população, isso muda na relação com a catarata? Você vai mudar a programação, porque muita gente que você tem, dependendo do grau que ela tem, você vai fazer o cálculo da lente. Com a biometria. Então, a lente que você vai implantar na cirurgia de catarata, porque você vai tirar o cristalino, você precisa substituir por uma lente artificial. E essa lente deve ser calculada. E hoje em dia existem vários tipos de lentes que podem até diminuir a necessidade desse paciente hipermétrope, míope, de usar o óculos até mesmo para perto, com as lentes multifocais, trifocais, que existem hoje em dia, só que é tudo bem calculado e bem direcionado. Não são todas as pessoas que são indicadas para se adaptar com essa lente. Então, tudo isso deve ser calculado antes, conversado com o paciente para saber prós e contras de cada tratamento. O doutor já vai explicar mais para a gente essa história da lente, da cirurgia. Vou trazer aqui a pergunta da nossa audiência. A dona Isabel de Oliveira, de Paracambi, no Rio de Janeiro. E dona Isabel, boa tarde, seja bem-vinda. Foi ao oftalmologista essa semana para fazer o exame da troca de óculos. E ele falou para ela que ela está com uma pequena catarata no olho direito. Mas ela ainda pode esperar um pouco para a cirurgia. A pergunta é, não tem perigo essa espera, doutor? Vejo bem de perto, vejo bem com os óculos, para longe e para perto.
A primeira resposta é isso que ela já falou no final. Se ela vê bem para perto com os óculos que ela já usa, então não seria uma urgência. Ela tem a catarata, foi detectada pelo médico o início de opacidade daquela lente transparente, só que não está atrapalhando o dia a dia. Eu digo que a cirurgia é indicada quando a qualidade de vida do paciente está sendo atrapalhada por ela. Então, como eu tinha falado no início da nossa conversa, um cirurgião, alguém que precisa daquela visão precisa, ele vai precisar operar a catarata muito mais precocemente do que alguém que não está fazendo uma atividade tão necessária, tão minuciosa. Então ela vai conseguir esperar um pouco mais para fazer a cirurgia. Risco, a gente sempre tem que avaliar, como eu falei, se você tem algum aumento da pressão intraocular, se ela está tendo alguma inflamação no olho que possa estar causando a catarata, às vezes você precisa tratar essa inflamação até mesmo antes de operar. Então, o risco é assim, se você deixa a catarata chegar a um ponto muito avançado, a cirurgia ela vai demandar uma inflamação maior no pós-operatório. Então, quem já tem células da córnea, que seria a parte da frente do olho, com uma menor quantidade, uma cirurgia mais trabalhosa, mais demorada, pode induzir uma descompensação dessa córnea, um edema maior. Então, é sempre você saber pesar o custo-benefício, fazer o cálculo, quanto essa pessoa tem de fragilidade da córnea, o quanto que ela tem de catarata, para saber o melhor momento com mais segurança para poder operar. Então, esperar não é um risco, não, desde que ela esteja em acompanhamento para avaliar o momento certo de fazer. Perfeito. Não é uma doença que tem alguma malignidade, assim, não vai virar um câncer, não vai mudar em muita coisa. É o impacto na qualidade de vida mesmo. Perfeito. Então, dona Isabel, continue fazendo acompanhamento. A senhora vai ter condição de ir avaliando a qualidade de vida. Uma outra dúvida, idade, doutor, pode ser um fator de restrição ou de indicação da cirurgia? O fator de risco, assim, a idade é o fator de risco principal para a catarata. Então, quanto mais idade, maior catarata a pessoa vai ter. Agora, é claro, você tem que fazer sempre o risco cirúrgico, vai passar com o seu cardiologista, com o seu endócrino, para saber o quanto ela pode operar ou não, se ela está controlada do diabetes, tudo isso deve ser avaliado para saber a hora de indicar. Claro que a saúde da pessoa está em primeiro lugar. Ela estando direcionada bem de saúde para poder operar, até porque essa cirurgia hoje em dia, na maioria das vezes, é feita com sedação, anestesia tópica, com colírio. Então, não precisa na maioria das vezes, como eu falo também, é uma anestesia geral, é uma cirurgia com sedação, colírio tópico, então os riscos são menores. São menores. Então, eu acho que deve ser avaliada a parte sistêmica também para indicar. Para ter essa certeza. Mas, dona Isabel, tem tratamento, é só continuar acompanhando. Obrigada, viu? E agora, Ieda Dias da Silva, de Bauru, está acompanhando o programa Viver Melhor e tem aqui uma outra condição de saúde. Ela tem glaucoma e catarata. Ela faz o tratamento para o glaucoma e ela quer saber se ela pode operar a catarata. Sim, a Ieda ela tem os dois problemas. Tem muitas pessoas que têm o glaucoma e a catarata. Ela trata o glaucoma provavelmente com colírios hipotensores para diminuir a pressão do olho. E a catarata é cirúrgica. Existe também cirurgia para o glaucoma? Existe, que seria a trabeculectomia ou a cirurgia de implante de válvula. Você pode até fazer no mesmo intraoperatório a cirurgia de catarata e glaucoma, só que não são todos os casos que é indicada a cirurgia de glaucoma. Então, às vezes você opera só a catarata e às vezes até pela intumescência, a catarata está muito grande, ela pode estar atrapalhando até a drenagem do líquido que está aumentando a pressão do olho. E às vezes só você operar na catarata pode ajudar a diminuir um pouco mais a pressão. Então, não interfere nessa parte. Se só os colírios do glaucoma, ou você está tendo algum problema para associar, está tendo um problema alérgico, que o colírio de glaucoma às vezes causa isso, pode ser indicada até uma cirurgia combinada no mesmo ato, mas é o médico dela que vai dizer, faz só a catarata, faz o glaucoma, continua usando os colírios, ele que vai dizer, mas não tem contraindicação da catarata para quem tem um glaucoma. Por causa do glaucoma. Perfeito. A questão é saber se vale a pena fazer a cirurgia para tratar o glaucoma também, se for o caso, mas não é uma restrição. Não. Está impactando na qualidade de vida, faz a cirurgia para catarata. Nenhuma. Que é como, doutor? Explica agora pra gente que cirurgia é essa. Inclusive, trazer aqui uma informação, uma reportagem da Folha revelou que o Conselho Federal de Medicina listou 24 mil pessoas que em São Paulo aguardam pela cirurgia de catarata no sistema público de saúde. Então, a gente tem um número razoável de pessoas fazendo essa cirurgia, que é uma cirurgia já bem estabelecida. Mas tem muita gente com medo ainda de fazer também. Então, doutor, conta pra gente um pouco mais sobre a cirurgia da catarata. A cirurgia de catarata tem todo um histórico. Começou a fazer a cirurgia com a cirurgia que faria intracapsular. Você jogava o cristalino, que seria isso aqui, empurrava ele lá pro fundo do olho, mas não implantava a lente, nada disso. Então, a pessoa ficava com grau de mais 14, mais 15. Hoje em dia, isso não existe mais. E o risco essa era a cirurgia da catarata. A primeira que apareceu. Tá. Depois veio a extracapsular. O que é isso? Você abria a córnea, que seria essa parte da frente, o segmento anterior do olho, e fazer uma abertura de 180 graus para poder tirar o cristalino sujo e implantar a lente transparente no lugar.
Então, isso precisava suturar, várias suturas, podia causar um astigmatismo no pós-operatório, o risco de infecção era maior, tudo isso dificultava. E você precisava implantar uma lente mais rígida, por isso tinha que abrir toda a córnea. Hoje em dia, é feita a facoemulsificação, que seria esse exemplo, então a gente colocando... Por favor, doutor, pode mostrar aqui. Um colírio, dizendo que a maioria das vezes a anestesia faz uma sedação para o paciente ficar relaxado e faz um colírio tópico. Então, o que vai acontecer? Como eu falei, vai fazer uma abertura na córnea, mais ou menos 2 milímetros, que é bem pequeno, e no final da cirurgia, na maioria dos casos, não precisa nem suturar, alguns casos sim, mas a maioria dos casos não precisa de sutura. Ele cola sozinho? Você faz uma abertura autocelante, na hora que você tira, ela se fecha automaticamente. Tá. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar com um facoemulsificador, que vai como se fosse quebrar em vários pedacinhos e aspirar esse cristalino. Então você não precisa está opaco, abrir. né? Isso. Que está sujinho. Então, você tira ele dali, fazendo essa aspiração, Tá. e depois você vai implantar a lente, que antigamente era rígida e você precisava abrir, você implanta com um injetor, que ela vai entrar dobrada. Como ela é dobrável, você implanta e ela se abre aqui dentro, em cima da cápsula, na maioria das vezes, e se apoia nesse lugar. Então, essa lente que é implantada, que vai permitir que essa pessoa não fique com um grau de mais 14, mais 15. Porque pode ser uma lente já com grau, Sim. se a pessoa usa óculos, por exemplo, e for a indicação. Sim, e aí, na maioria dos casos, é uma lente já com grau, só que hoje em dia existem as lentes tóricas. O que seria isso? Existem até outras fotos, depois quando aparecer eu mostro. Essa lente tórica, ela é usada em pessoas que têm astigmatismo. Aquele astigmatismo de 1,5, 2, você implanta essa lente tórica, que vai ter uma marcação no eixo, no ângulo que você precisa corrigir esse astigmatismo. Então ela consegue diminuir, tá vendo? Essa marcaçãozinha é onde você vai colocar ela naquele ângulo que o astigmatismo deve ser corrigido. Sem essa lente você não consegue corrigir o astigmatismo, ou diminuir esse grau de Mas ela astigmatismo. já resolve a catarata também. Sim, sem dúvida. É a mesma lente para os dois. Isso seria um a mais. Além Entendi. de você resolver a catarata, você vai tentar diminuir a necessidade da pessoa daquele uso do óculos do astigmatismo. Entendi. Existem também as lentes multifocais e, mais novo, as trifocais. Porque as multifocais, ela ofereciam uma visão de longe e de perto, diminuindo a necessidade do óculos, mas o computador não era, a distância intermediária não conseguia ser atingida tão bem. Com as trifocais, são as mais novas, você consegue, seriam como se fossem halos em que a pessoa enxerga o longe, o perto e vai fazendo essa alternância. Então isso consegue diminuir a necessidade da pessoa que tem hipermetropia, a presbiopia, que é a dificuldade de perto, diminuir essa dependência do óculos. Só que isso você deve ser bem conversado com o paciente, saber o que ela faz, a profissão, tudo isso, porque você pode dizer para a pessoa que ela pode, no início da cirurgia, até uns 6 meses, sentir uns halos de luz quando você olhar direto para a luz, farol de carro, pode acontecer até o cérebro acostumar, saber com o que ela trabalha, para saber se tem indicação ou não, um grau que ela tem. Vamos dizer, uma mulher hipermétrope, às vezes é uma indicação melhor do que um míope, que usa muito computador. Depende muito de cada paciente. Então, a conversa com o paciente na escolha da lente é muito importante. Que não já é porque é mais nova que todo mundo tem que usar não, essa. Você deve saber qual a indicação, porque na hora que já está implantada, se ela não acostuma, às vezes você tem que retirar para colocar outra. Então, acho que a programação cirúrgica é tão importante como a cirurgia em si. A gente tem pergunta do telespectador, por favor, doutor, pode sentar. Que quer saber exatamente o que acontece depois disso. É o Celso de Cruzeiro, São Paulo. Oi, Celso, boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Ele assiste todos os dias Viver é Melhor. Muito obrigada pela companhia sempre, seja muito bem-vindo. Ele conta que tem catarata e ele está fazendo os exames para operar. Ele queria saber se depois de operado ele vai voltar a enxergar normalmente. Então, Celso, importante primeiro, como eu falei, no estudo de se você só tem a catarata ou se você tem algum problema na retina, uma degeneração macular, se você tem um glaucoma, um problema no nervo óptico, tudo isso não é... A catarata é o quê? É um vidro translúcido que deixa a sua imagem chegar no cérebro perfeita. Quando ela está suja, ela não deixa chegar mais. Só que a retina é como se fosse você vai revelar o filme ali. Não adianta você operar a catarata se você tem um problema na retina também. Então, a primeira coisa para responder ele é saber se o problema dele é só a catarata. Se tiver algum outro problema no olho, deve ser conversado com ele, que pode ser feita a cirurgia de catarata, mas que a visão pode não ficar 100% por causa devido dos ao outros problemas que ele tem. Tá. Então, isso é importante. Agora, sobre tirar ou não o óculos, a dependência do óculos, você nunca pode falar, você não vai mais usar o óculos, você vai diminuir a dependência do óculos, só que, como eu falei, você deve programar e conversar com a pessoa para saber se esse paciente é o mais indicado. Em muitos casos, até, você programa de colocar uma lente, vamos dizer que mais básica, que a gente chama de monofocal, tentando diminuir o máximo possível o grau de um olho e o outro você deixar um pouco mais míope, para um ficar para longe e o outro ficar para perto. Então, assim, tudo isso deve ser conversado e combinado com o paciente.
Eu digo que você não pode falar que vai zerar a necessidade do óculos, você vai chegar ao máximo possível da diminuir a dependência, mas que provavelmente ele vai usar bem menos. Em algum momento ele vai usar o óculos ainda, Sim. mas ele não vai ser dependente do óculos o tempo todo. Em muitos casos trifocais a pessoa não usa mais o óculos, mas eu acho muito importante sempre falar que em alguns casos pode ser que você tenha necessidade, mas em muitos casos, implantando a trifocal, esse paciente não precisa utilizar o óculos nem para longe nem para perto. Quando é que o paciente vai ter o resultado da cirurgia? É imediato, doutor? Hoje em dia, se a cirurgia, a catarata é muito avançada, a pessoa já sai da cirurgia sentindo que melhorou a visão muito. Se a pessoa tem uma catarata inicial, ele vai ter toda aquela inflamaçãozinha discreta da cirurgia que pode estar atrapalhando ainda. Então, tem os dias de pós-operatório que vai melhorando toda essa inflamação, edema na córnea, para ele ter uma visão 100%. Então, não dá para dizer em quantos dias. Depende de cada caso, depende o quanto era dura, e quanto era avançada a catarata, e quanto a cirurgia foi mais complicada do que a outra. Então, tudo isso depende. Mas eu digo que com pós-operatório a gente diz há 2 semanas a 1 mês para poder liberar os pacientes das atividades, mas mais ou menos isso, 2 semanas para você poder ir liberando os pacientes. Tem um resultado já mais perceptível. Perfeito. Quais são esses cuidados pós-operação? Porque eu já escutei, né, histórias de família, né? Que não pode ir para uma tia que foi para o cinema, e todo mundo ficou bravo, mas você não pode ir para o cinema no dia seguinte da cirurgia. O que é verdade e o que é mito dessa história de recuperação, doutor? Principal de tudo, seguir as instruções pós-operatórias, utilizar o colírio anti-inflamatório, antibiótico, como o médico pedir corretamente, na hora de pingar, sempre lavar as mãos, não ficar naquela de tentar apertar o olho para pingar, para você não ter problema de deslocar a lente, tomar cuidado com trauma. Quando você vai dormir, tem aquele tampão que você protege o olho, para evitar que na hora que você está dormindo bater a mão no olho e essa lente sai, acho que é importante para poder proteger. Tomar todos os cuidados que o seu médico pedir, aquele movimento brusco de olhar para baixo. Agora, quanto a ver televisão, isso aí não vai influenciar muito. Isso não vai influenciar tanto no resultado da cirurgia. Ele vai poder utilizar, mas os cuidados que o seu médico pedir, cada caso tem o seu, mas é importante seguir o que ele vai instruir a essa pessoa. Tem uma chance da pessoa ter catarata de novo no mesmo olho? Não ter a catarata de novo, mas onde você apoia essa lente, existe uma cápsula. E essa cápsula, com o tempo, ela pode opacificar. Então a pessoa começa a sentir a visão embaçada, mas você não precisa fazer uma cirurgia de novo. Você vai fazer a gente chama de capsulotomia. Você faz com laser ambulatorial uma abertura dessa cápsula para poder tirar essa opacidade que se forma e assim melhorar. Mas não é uma catarata, é uma opacidade que na maioria dos casos pode acontecer. A gente tem mais uma pergunta para responder aqui sobre um outro problema de saúde. É da Margarete Santos, de São Paulo. Margarete, boa tarde. Obrigada pela participação. Ela teve neurite óptica. Perdeu 90% da visão de um olho. Ela quer saber se tem como prevenir que isso ocorra no outro olho. Margarete, o principal de tudo é saber a causa da neurite. O que é isso, doutor? A neurite é uma inflamação do nervo óptico. Então, o que isso pode causar isso? De várias causas sistêmicas podem acontecer e aconteceu até mesmo a neuropatia óptica isquêmica, que a gente chama, um aumento da pressão arterial pode causar essa neuropatia, um problema no nervo óptico. Medicamentos podem causar também uma neuropatia óptica. Então, uma neurite pode ser causada também por problemas sistêmicos. Então, antes de tudo, descobrir o que causou. Às vezes, até uma virose, algum problema infeccioso, pode acontecer uma neurite óptica secundária a isso. Então, saber o que causou. Depois disso, saber se é o momento de tratar, acompanhar sempre com o seu neurologista também, para saber se existe alguma causa neurológica, para que se possa tratar corretamente. Então, se aconteceu em um olho, por que aconteceu? Porque se aconteceu nesse olho, tentar evitar que aconteça qualquer coisa no outro olho. Não quer dizer que aconteceu em um, vai acontecer no outro. Mas para saber a probabilidade principal de tudo é descobrir e avaliar a causa sistêmica dessa neurite. Porque isso aqui seria uma inflamação, o nervo óptico, a maioria das vezes, o bordo dele é nítido, ele é redondinho, rosado. Você vê que ele está sem uma definição do bordo dele. Então, seria branco, aqui, doutor? Aqui, essa parte aqui. Tá. Você vê que ele está meio inchado, sem definição. Ele fica bem com os limites precisos e aqui existe essa inflamação. Ele perde essa definição do bordo, ele fica inchado. Então, isso seria uma neurite óptica. Agora, a causa, você vai ver uma neurite e você precisa investigar sistemicamente. A questão é que isso não é a doença. Isso é um sintoma de alguma coisa, é um efeito de alguma coisa. Criou uma inflamação no nervo óptico. Isso que tem que tratar. Por quê? Aí é legal descobrir o que causou para você poder evitar uma recidiva ou qualquer problema no outro olho também. Então, ela tem que investigar as causas disso. Sim. E se ela não souber, ela tem que ir fazendo acompanhamento com qual especialista? Neurologista e o seu oftalmologista. Tá bom.
Então, muito obrigada, nossa telespectadora, pela pergunta aqui para o Viver é Melhor. E a gente vê agora, para concluir, que não dá para ficar longe do oftalmologista, gente. Não tem como. A gente vai se acostumando com alguns médicos que a gente vai com frequência. A mulher vai muito ao ginecologista, depois acaba entrando no cardiologista, endócrino. O oftalmologista tem que estar nessa lista também, né, doutor? Uma vez por ano é suficiente? Sim, pelo menos uma vez por ano a gente diz. Quem não tem nada é mais difícil de procurar. Quem não tem grau, quem não tem quando não dificuldade dói, visual. né? Enxerga direito. E esse é o perigo maior, porque essa pessoa pode ter um glaucoma silencioso, algum problema na retina, uma ruptura que você também não sente nenhum sintoma. Então é importante um exame completo para detectar, mesmo que não tenha sintomas. Agora, quem tem sintomas vai aparecer, quem tem música volante, inflamação, prurido, ele vai procurar o oftalmologista com mais... ele vai ser mais... Vai precisar a frequência mais. vai ser maior que ele vai procurar. Agora, quem não tem, é mais difícil. Então é importante, sim, esse exame pelo menos anualmente, mas um diabético, um hipertenso, às vezes a frequência deve ser maior do que um ano. Não adianta a gente evitar, porque é mais difícil quando chega lá já com complicação. No caso da catarata tem solução, mas tem outros problemas que não tem. Então a prevenção é a melhor alternativa, dá menos trabalho. E ao médico às vezes dá um pouco de trabalho, tem que marcar, tem que se organizar tudo, mas tratar a doença dá mais trabalho ainda. Então vale a pena a gente trabalhar na prevenção. Muito obrigada, doutor, por vir conversar com a gente no programa de hoje. Seja sempre bem-vindo ao Viver é Melhor. Obrigado, que eu agradeço o convite de sempre. Nós agradecemos ao nosso convidado, o Dr. Daniel Camilotti, especialista em retina pela Universidade de São Paulo, a USP, oftalmologista, conversando com a gente hoje sobre a saúde ocular, especialmente sobre a catarata. Se você tiver alguma outra pergunta ou quiser sugerir um tema para o Viver é Melhor, faça isso sempre, ligue para a gente, mande também pelo WhatsApp, aproveite para registrar o seu pedido de prece. Logo mais, vamos juntos.